Bom dia. Bom, nós vamos dar início aqui à conferência do Antônio Quiné. E tenho a honra de estar aqui na posição de mediadora. E vou, então, apresentar para vocês, primeiramente, Antônio Quiné, que vai nos apresentar a conferência chamada As Armas do Psicanalista. Então, Quiné é psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, doutor em filosofia, professor do programa de pós-graduação em psicanálise, saúde e sociedade na Universidade Veiga de Almeida, dramaturgo e encenador, diretor da companhia Inconsciente em Cena, autor de vários livros de psicanálise e da peça de teatro à venda na livraria, assim como autor do último livro, O Inconsciente Teatral. Então, eu vou passar a palavra para o Antônio Quiné para apresentar a sua conferência, então, As Armas do Psicanalista. Bom, queria agradecer o convite do EBEP de estar aqui entre vocês e, com muita satisfação, conheço já alguns dos membros que temos participado juntos ativamente no coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia, que, aliás, também foi, digamos, uma produção, cujo pontapé inicial foi também dado pelos membros do EBEP, que eu agradeço, e que foi num momento muito fecundo e propício e que tem dado ótimos frutos em termos da gente não se render à barbárie que está acontecendo. Eu queria começar com uma citação de Lacan, que ele pergunta o seguinte: e quando a psicanálise houver deposto as suas armas diante dos impasses da civilização, elas serão retomadas por quem? Nos indicando aí, e podemos dizer que, desde Freud e Lacan, nós temos aí um dever de estarmos na civilização. E, para estarmos na civilização, não é possível estarmos na civilização sem estarmos na política, porque nós estamos na polis. E há mais ou menos uns 4, 5 anos que eu venho utilizando esse sintagma, o psicanalista na polis, e que eu queria explicar um pouco de onde que vem isso. Polis é o termo grego para cidade, mas não apenas a cidade no sentido geográfico do termo, mas a cidade-estado, como era na Grécia Antiga, a cidade como uma organização política, uma organização de instituições, de pessoas e laços sociais. E eu encontro em uma reflexão sobre a polis, em Heidegger, que ele diz o seguinte, que a polis não é exatamente a cidade ou o estado, mas é um lugar, o sítio, o aí, aquela coisa bem heideggeriana, no qual, e em virtude do qual, o ser aí, esse ser aqui, presente, Dasein, é historial ou historicizável. A polis é o lugar da proveniência desse aí, desse aqui, no qual e a partir do qual, pelo qual a proveniência do ser aí depende. Desse nosso ser aqui, é nesse lugar que se chama polis. Esse lugar da história, onde pertencem os deuses, os templos, os sacerdotes, as festas, os jogos, os poetas, os pensadores, o rei, o conselho dos sábios, a assembleia do povo, o exército, a marinha, etc. Se tudo isso pertence à polis, é porque é político.
E não é porque isso comece a... Não é por ser político em termos de política partidária, como a gente chama hoje de política, não. É por ser político e por estarmos na polis. E ele chama a atenção para alguma coisa que eu venho insistindo muito, é que nessa polis os poetas estão como poetas, os governantes como governantes, e sacerdotes, xamãs, pai de santos, mãe de santos, estão como tais na polis. Então, eu proponho que a gente pense também o psicanalista na polis como psicanalista, e não apenas, quer dizer, o apenas é retórico, como cidadão, mas como psicanalista na polis. Quando eu vou para o teatro, por exemplo, algumas pessoas já me assistiram no teatro, algumas peças a mim, eu vou como psicanalista. Eu sou um psicanalista no teatro, eu sou um psicanalista no consultório, e sou um psicanalista aqui, e sou um psicanalista na política. Então, a minha ideia é que, quando o psicanalista vai para a política, ele deve ir, ou pode ir, ninguém é obrigado, a ir com as armas que ele tem, que são as armas da psicanálise, que são as armas, né, que a teoria e a clínica, né, nos dispõe. Mas há um risco imediato e que já vem acontecendo, que eu já tenho visto e não é feito apenas por psicanalistas, né, que é o risco, por exemplo, de se diagnosticar a sociedade ou os políticos. Como você já deve ter ouvido falar, né? Um psiquiatra recentemente falou, a sociedade está doente, ou uma sociedade que elege Bolsonaro só pode estar doente. Então, vamos pensar qual é a doença da sociedade. Pois bem, nós não trabalhamos com a categoria do normal e patológico, para começar. E, a meu ver, fazer esse tipo de procedimento, que seria um uso, não diria nem da psicanálise, não, mas influenciado pela psicanálise, né, que seria o diagnosticar, é uma forma de despolitizar. Então, a primeira coisa que eu acho que para não ser feita é a despolitização. Porque, né, ou seja, o analista não deve ser cúmplice de uma despolitização desse estado de desastre que nós estamos vivendo, né, socialmente. Utilizar a psicanálise para despolitizar, né, o desastre social é jogar gasolina no fogo da devastação. Só vai piorar, né? Nós, psicanalistas, eu diria, guiados por nossas armas, né, e pela ética do bem-dizer, né, devemos usar o instrumento, que é a psicanálise, para pensar a origem do fogo, a sua manutenção, e tentar pensar algumas maneiras, né, de apagá-lo. Porque nós estamos vivendo hoje um processo de descivilização generalizado, né? E isso concerne o psicanalista. A narrativa oficial é um comando superegóico de gozo. O inverso do que Freud chama, né, que a civilização exige a renúncia pulsional, né, e é uma exigência, né, que é necessária para conter, né, e construir os laços sociais, o enquadramento do gozo nos laços sociais, né, ou nos discursos, como diz Lacan, que é um enquadramento. Em vez da gente ficar aqui, né, em vez da gente ficar transando e se matando uns aos outros, que é o que a nossa pulsão, né, nos tenderia a fazer, nós estamos aqui conversando, se relacionando, etc., que são modalidades de enquadramento pulsional. Né? Isso é possível porque somos seres civilizados. E essa civilização concerne, né, todos os laços sociais, inclusive, né, a psicanálise. A meu ver, e é isso que eu queria, né, trabalhar um pouco com vocês hoje, né, nós podemos pensar,
por um lado, né, a civilização como uma forma de recalque e de renúncia pulsional, e que o sujeito vai sofrer por causa disso, né, com a repressão que é vinculada ao recalque, e vai ter que encontrar derivações, né? Mas podemos pensar exatamente no que constitui o mal-estar na civilização, que Freud nos indica, e que, para isso, eu proponho pensarmos a categoria de gozo, ou seja, do que é propriamente o pulsional, trazendo para vocês a ideia, né, de que será que o que nós estamos vivendo é muito menos uma repressão, né, que aparece um pouco nos costumes, né, mas do que um imperativo de gozo, né, que vem se declinar com mate, compre uma arma, persiga, queime, use armas, discrimine, odeie. Se a civilização, como aponta Freud, se edifica para deter a pulsão de morte, o que vemos hoje é uma declaração da violência própria à guerra, né, porque a questão da guerra, né, da destruição, tem vindo muito. Né? Estamos vivendo um estado de guerra, onde, de uma hora para outra, podemos usar o outro como objeto da satisfação pulsional do gozo mortífero. Né? A retórica, né, oficial, né, do presidente desde hoje tem sido o ódio ao inimigo, ao opositor, uma incitação à violência, à morte, ao assassinato, apologia à tortura. Em suma, né, aquilo que dizíamos na campanha, não tem plano de governo, agora nós sabemos que tem, sim. É a destruição. É a destruição do Estado, né, a destruição, né, das instituições, é a destruição da democracia. E ele, na primeira viagem aos Estados Unidos, na embaixada em Washington, ele declarou, quando se pergunta quais são os seus planos para o Brasil, ele falou assim: não temos que pensar agora em construir, nós temos que pensar em desconstruir. Então, é claro, né, o objetivo. Né? E é uma retórica que, por si só, como a gente está falando da performance, de atos performáticos, né, da palavra que faz ato, são palavras que fazem ato e que incitam, né, a violência, que ela podia ser... Ela teve, digamos, uma certa evolução, ela é sugerida, autorizada, e agora ela é legalizada, né, com esse estado de terror que nós estamos vivendo. Né? Que temos falado em terrorismo, né, de Estado, então que isso é uma coisa importante. Né? E o psicanalista, ele se insere na política porque ele não pode deixar de ser a favor do laço social, né, que Lacan declinou em discurso do mestre, discurso do universitário, discurso da histérica e discurso do analista, ou seja, governar, educar, histerizar e psicanalizar. E é tudo isso que está sendo atacado. Né? E em favor do único laço, né, que não faz laço social, que é um falso laço, que Lacan também denunciou, que é o discurso do capitalista, né, que não propõe nenhuma relação de sujeito com nenhum sujeito, é uma relação do sujeito com o seu objeto de consumo, e que tende a uma generalização do gozo autista do sujeito com seus objetos. Né? Ou seja, também que é um ataque ao laço social. E isso é um risco muito grande, inclusive pela psicanálise, que é uma proposta da gente pensar, né, do EBEP nessa jornada, o risco para, né, a própria psicanálise. Né? Então, né,
eu poderia dizer, né, só vou delinear né, o que eu chamo as armas do psicanalista, né, que são as suas armas que a teoria e a clínica nos dá, que é escutar, interpretar e transmitir. Né? E, né, a partir disso, eu queria trazer a questão do gozo para a política. Né? Trazendo aqui até uma citação de Lacan, no Seminário Avesso da Psicanálise, que ele diz: a intenção do político só pode ser feita ao se reconhecer que é só do gozo que há discurso. Discurso aqui no sentido laço social. É só do gozo que há laço social. E os laços sociais são formas de tratamento do gozo. E se há um ataque ao laço, esse gozo fica solto. Gozo aqui, né, para quem, né, que é o conceito que Lacan utiliza a partir do próprio Freud, rapidamente falando, que é vinculado ao Genuss, não é o Lust, do princípio do prazer. É o Genuss do gozo, que Freud, né, o termo mesmo em alemão, que a tradução seria gozo, que ele utiliza para além do princípio do prazer. É o gozo da repetição, é o gozo que está nas tragédias, é o gozo, né, vinculado ao superego, é o gozo do masoquismo, é o gozo ligado, né, sucedâneos e vicissitudes da pulsão de morte. Né? É desse gozo, né, que se trata. Então, eu vou retomar aqui alguns pontos, né, de coisas que eu venho, né, escrevendo, que a primeira coisa é como é que nós chegamos nesse estado de coisas. Né? Como que nós viramos, né, fascistas. Né? Sem dúvida, havia uma grande insegurança da população, gerada pela crise econômica mundial, que se repercutiu no Brasil e foi, como nós sabemos, manipulada para desestabilizar o governo da presidente eleita Dilma Rousseff até chegar no impeachment, motivado por interesses políticos da elite financeira do Brasil. Teve também, né, isso são pontos só para dizer que eu não estou negando, tá? Porque eu vou abordar mais outra questão. Também o descrédito da classe política em geral, devido aos escândalos de corrupção, e principalmente o seu fomento pela grande imprensa, gerando uma saturação da população em relação aos políticos como um todo. O laço social governar foi extremamente atacado. Né? E todas as instituições democráticas. A propaganda antipetista, anticomunista, já havia, né, que não é de hoje, né, ameaça de virarmos uma Venezuela, uma Cuba, né, até agora reiterado, serviram muito bem à classe empresarial, ao capital estrangeiro e ao mercado. Enfim, ao neoliberalismo radical. Eu diria até um hiper-neoliberalismo. Né? E, nisso tudo, apareceu essa figura inacreditável, que virou inacreditável, que ninguém acredita que exista, e que diz coisas que ninguém diz, né? Que é de uma coisa, né, absolutamente, né, devastadora, e, né, um capitão do exército reformado, completamente limitado, né, imbecilizado, com um disfarçado limitação, né, intelectual, de conhecimento de tudo, né? E com pouquíssima capacidade de expressão, não sabe nem falar. Né? Como que esta figura virou, né, esse presidente da República? Né? Como que alguém como ele chegou a ocupar esse cargo? Né? De alguém que foi catapultado à notoriedade, né, durante a votação do impeachment de Dilma, que começou ali, por incrível que pareça para nós. Né? Quando, retomo aqui as palavras dele, ele deu, né, o sim ao impeachment, né, ele já traçou a plataforma eleitoral para todo o Brasil. Né? O que ele diz? Pela família, pela inocência das crianças em sala de aula, contra o comunismo,
pela nossa liberdade, em memória do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, por Duque de Caxias. Duque de Caxias, que muitos daqui tinham um caderninho com o tempo, que tinha um caderno com a capa de Duque de Caxias, foi o Facínora na Guerra do Paraguai. O cara, o Samba da Mangueira nos desvelou isso recentemente para muitos, né? Foi o Facínora, as coisas que ele fazia com os próprios soldados e com os outros, com os inimigos, assim, coisa de, né, de gozo sádico daí para baixo. Por Duque de Caxias, no caso, né, o Brilhante Ustra, as nossas forças armadas pelo Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estava ali a plataforma eleitoral. Ali ele se lançou, né, para o horror de muitos e a identificação de outros dizendo, é isso aí. Isto que é, né, essa narrativa declaradamente a favor da tortura, do extermínio dos opositores políticos, parece admitir de alguém que efetivamente diz coisas que ninguém diz, né, que tem um inconsciente a céu aberto, né, é bom entendedor, mas, né, a pulsão de morte livre de qualquer pudor zero, aqueles diques que Freud fala em 1905, né, os diques pulsionais, o pudor zero, em sua expressão de destruição. Essa plataforma já inoculava o veneno da mentira, né, sobre o suposto kit gay que nunca existiu, a mamadeira de piroca que nunca existiu, essas coisas absurdas, né, em que, né, o fake, né, que virou padrão, fez existir. E o temor das Forças Armadas, já estava ali. Forças Armadas evocando junto com o torturador Ustra os anos de ditadura militar no Brasil. Então, Forças Armadas, já está ali, a força e a arma, né, que foi utilizada desde sua campanha eleitoral com a promessa aos cidadãos de bem. Né? Cidadãos de bem é uma expressão usada pelo Ku Klux Klan e que é utilizada aí e ninguém diz da origem que vem. Mas é isso aí que eu queria ter fazer, ou seja, já tinha aqui embutido algo que, se no racismo que existe nos Estados Unidos, eu vou um breve comentar, nos Estados Unidos é absolutamente explícito, não teve a passeata em nome da supremacia branca, pois pensem que isso não está implícito no que está acontecendo aqui no Brasil, no racismo brasileiro também. Da supremacia branca, do cidadão de bem, de presenteá-los com a posse oficial de arma para se defender a si próprios e da propriedade privada. E, nesse discurso no impeachment de Dilma, Bolsonaro se colocou claramente do lado do pavor. Ele está do lado, prometeu o pavor, né, o terror. Né? Não só, né, da ex-presidente, como de mulheres, negros, gays, trans, servidores públicos, artistas, professores, intelectuais e todos os seus opositores. E, assim, foi instaurado a plataforma do terror anunciado. Seus eleitores passam ao ato de violência, sentindo-se, então, autorizados pelo discurso do mito desde aquela época, né, e com o aumento progressivo do feminicídio, de assassinatos e violência contra a LGBT, que vem acontecendo desde, né, então. E sempre com, né, a frase dele, tipo assim, se as pessoas matam evocando o meu nome, o que eu tenho a ver com isso? E mais, né, se você contar com os 80 tiros, né, vocês lembram, assassino, e com todo o genocídio que está acontecendo, né, com a figura do Witzel aqui no Rio. Né? Então, mas a questão é como alguém com tal plataforma de atrocidade pode ter tido o maior número de votos no primeiro turno e, em seguida, ser eleito presidente do Brasil? Não vamos avaliar aqui as forças geopolíticas e influências dos Estados Unidos, que hoje já está claro, né? Mas a pergunta permanece. O que faz a maioria da população brasileira votar nesse candidato, com essa plataforma? Podemos supor que sua votação expressiva se deu apesar dessas características negativas, né,
que muitos dos seus eleitores minimizaram, né, em prol, não, mas é ficha limpa, ele é patriota, né, antes dele, né, bater continência para a bandeira americana, ele é patriota e, né, ele é a favor da propriedade privada, com ele nós vamos manter, né, a nossa propriedade privada, não vamos correr o risco de virar comunista. Não, mas ele tem um economista muito bom, né, deixa para lá isso, o economista que ele tem muito bom, Guedes, imagina. Né, que muitas pessoas apostaram, assim, achando, podemos achar que foi apesar. Né? Mas nós podemos pensar também o que é mais terrível, que é justamente por causa dessas características que ele foi eleito. E aí realmente vale a pena a gente entender o porquê, né, disso. O que a gente escuta da narrativa dos eleitores de Bolsonaro, que diziam, não tenho mais saco de ser politicamente correto, por que eu não posso sacanear negro, gay, fazer piada, machista, antissemita, né? A gente não tem mais liberdade de expressão, né? Enquanto as falas dele iam liberando, né, o que já foi falado aqui, das pessoas dizerem atrocidades sem o menor pudor, e o que acabou, né, provocando é a saída do armário, né, de todo um pensamento de extrema-direita, racista, misógino, homofóbico, que parecia que estava dentro do armário, né, e que saiu aí dessa forma aí terrível. Né? Então, o que está em questão é que esses grupos que começaram, né, a ser, né, perseguidos, né, eles foram, né, e que eles, na verdade, na última década, eles começaram a ter direito à voz de cidadania, né, e aparecer nas universidades, e aparecer com as questões de gênero e a questão, né, de cotas raciais e tudo, começaram a aparecer, né, em todos os lugares. Né? E parece que são esses que tentam se forçar a voltar as mulheres, né, para passar roupa, né, como num programa recente, né, de televisão, as mulheres vão voltar a passar roupa, os negros vão voltar para a senzala e gay tem que voltar para o armário. Né? Tem que voltar tudo, porque olha, não dá para sair. Né? E o que é interessante e que é terrível é esse mecanismo que é feito de abjetalização do outro, que determinados outros foram, né, se tornando alvo de abjeção. Porque o que autoriza você a tratar o outro dessa forma é a primeira coisa, tratando como não eu. Não é o igual. Não é igual. Então, ele não é você negar a subjetividade e transformá-lo, né, estando ele no lugar de um objeto. Mais um objeto que é objeto de abjeção. Por isso eu chamo abjetos. Os que vão, né, para esse lugar de abjetos para serem o quê? Sacaneados, perseguidos, excluídos e, por que não, facilmente descartáveis e exterminados. Né? Então, há um processo retórico, né, de abjetalização do outro para que isso possa, né, acontecer. Há também o processo que é algo que é próprio, né, da lógica identitária e que pode ser usado como no processo de abjetalização, é você reduzir o outro a um determinado traço. A um traço que eu vou considerar inferior. Então, eu pego a cor de pele e digo é negro. Né? Pego a orientação sexual e digo é gay. Pego o gênero e digo é mulher. Né? E aí eu reduzo aquele ser humano, aquele sujeito, aquele traço. Né? Que, ao mesmo tempo, nós sabemos que faz parte da lógica identitária,
que também é uma lógica que faz os grupos políticos se reunirem, né? Em grupos feministas, por exemplo, em grupos, né, de frentes de negros né, e LGBT, por exemplo. Né? Mas é usar esse processo de identificação, que isso é identificação, um traço, não um traçunário, e você reduzir o sujeito. Por causa disso, você é aquilo e você exclui. Só que tem alguma coisa que é mais ainda do que isso, que é próprio do racismo, que é o ódio dirigido ao gozo do outro, ao gozo que você atribui às mulheres, ao gozo que você atribuiria aos negros, ao gozo que você atribuiria aos gays. Vamos pegar essas três modalidades. Né? E o racismo é definido por Lacan por esse ódio ao gozo do outro, né, daquele que é uma alteridade absoluta, que é o heteros, do grego. Né? E foi esse ódio mal contido e mal disfarçado que agora explode ao se ver autorizado pelas palavras do mito. Vou retomar algumas aqui. Né? Um mito que é o significante que seus eleitores passaram a usar para qualificar esse candidato, e agora presidente. Durante a campanha, esse candidato soltava alguns diversos significantes degradantes que vinham como dardos etiquetar um suposto gozo desprezível e degradado desses outros. Alguns significantes que foram usados no seu discurso: a indolência e a promiscuidade dos negros, né? O gozo sexual do gay, que deve ser isolado, evitado, motivo de porrada. As mulheres supostamente desavergonhadas, que foram nuas na manifestação do ele não. Vocês se lembram o que foi transformado aquele? O nosso movimento, levado pelas mulheres do ele não, no dia seguinte, era um bando de mulheres de peito de fora, as nuas, fazendo sacanagem nas ruas, a partir das fake news, esvaziando toda a força política disso. Né? Ou seja, em nome do mito, né, então, essa coisa de ir pontuando um gozo considerado degradante do outro. Isso é outro mecanismo próprio, né, do racismo. Então, em nome do mito, pode-se ser cruel. Né? E, como na guerra, fazer o que bem se entende com o outro, já que ele é o inimigo do povo. Né? Na guerra, respondeu Freud a Einstein na questão de por que a guerra, pode fazer do outro o objeto não apenas da sua pulsão sexual, mas da sua pulsão de crueldade. E pode, diz Freud, humilhar, xingar, machucar, torturar, abandoná-lo à própria sorte e matar. Como que você, de repente, vira o inimigo? Essa lógica de transformar um outro num inimigo, você precisa passar primeiro de transformá-lo ele como não igual a você, mas num objeto. E aí esse objeto é para satisfazer a sua pulsão de crueldade. E Freud lembra que todos nós temos. Então, tem algo que essa retórica estimula a nossa crueldade. A crueldade de cada um, essa tendência a fazer do outro um objeto, para satisfazer não a nossa pulsão sexual, estamos falando de outra coisa, a nossa pulsão, né, de crueldade. Né? E isso, eu acho que o racismo é paradigmático para a gente pensar isso. Né? Porque o racismo, que é uma invenção ideológica, eu até falei isso, desculpe a repetição para quem estava aqui no debate do domingo passado, né, que é uma invenção ideológica, porque não tem nada biológico que permita você dissociar dentro da raça humana outras raças. Não tem nada, absolutamente nada de biológico. Não há um gene, não há nenhuma especificidade.
Então, nós, por exemplo, somos diferenciados do chimpanzé, nós temos 99% de carga genética igual do chimpanzé. É 1% só de diferença. E dentro da variabilidade, né, dos seres humanos, é 0,1% que nos diferencia um dos outros. Então, não existe, é uma invenção ideológica historicamente datada, que inventaram para dizer que há raças. Não, que há homens superiores a outros homens. O racismo só foi inventado para isso, gente, para falar da supremacia branca. Né? E a Natasha trouxe aquele exemplo que eu fiquei, né, impressionado, sabia, mas nem lembrava, que foi muito impressionante, do Henrique Roxo, o famoso, né, psiquiatra, para quem passou pelo IPUB, né, tem até um anfiteatro Henrique Roxo lá, né, e que ele justificava, né, através de uma suposta genética, a inferioridade dos negros e como os negros eram mais suscetíveis à doença mental. Quer dizer, é absolutamente ideológico. Então, essa questão chama atenção para vocês da supremacia branca, que parece uma coisa muito antiga, ela está em vigor. Porque ela vai dentro, a supremacia branca, que é própria do racismo, né, e que é o paradigma da exclusão do outro, né, de considerar o outro um inferior e objeto a ponto de escravizá-lo, né, e nossa cultura ela é escravagista e que apareceu agora de uma maneira terrível, né? A nossa herança escravagista, né? A nossa herança de tratar o outro como um objeto de uso. Um objeto de uso e abuso, podemos dizer assim, né? Então, o que eu queria salientar é o que há. Se esse gozo, né, que, em nome do mito, né, autorizado pelo mito, né, nós temos aí a implantação de um fascismo que é como a guerra. O ódio ao outro virou a regra, né? E, devido às características próprias da linguagem, aquilo que é possível se torna imperativo, rapidamente. Né? Isso é próprio do ser humano. Né? É possível, daqui a pouco vira um dever. É imperativo. Então, daí o que eu volto a falar do imperativo de gozo, goze, mate, queime, etc., né? Que começa a funcionar aí como um imperativo de dever. Né? O gozo da agressividade se satisfaz fazendo, então, do outro um objeto de descarga, né? Por ele ser um objeto. A esse fator de gozo sádico liberado e rapidamente comandado, né, por fidelidade ao mito, se associa, eu diria, dois outros fatores. Né? Bolsonaro surge no campo eleitoral, revestido com a capa do representante de antissistema, como uma exceção. Uma exceção à regra de todos corruptos. Todos corruptos, né? Hoje não funcionaria mais, mas era assim. Todos corruptos menos um. Então, ele já tinha aí esse lugar, né, da exceção, que a gente encontra, né, suas proximidades com o próprio lugar do pai da ordem primitiva, do gozo do pai tirânico, ali, né, da exceção. E, por outro lado, do Salvador. Né, do Salvador, aquele que vai salvar, a ambiguidade. Então, dentro do caos político, do desarvoramento causado em grande parte pela mídia, desde 2014, foi desde 2014, né, com a eleição da Dilma, né, que foi colocado, né, pelos opositores, não vamos deixar esse governo acontecer. Foi colocado explicitamente. O Bolsonaro surge como um homem simples, genuíno, que fala sem pudor, sem educação, né, sem papas na língua, dando-lhe um atestado de autenticidade. Isso é que teve algo do homem comum, que cativou o homem comum, que fez o homem comum, né, se identificar a ele. Não era intelectual, não falava difícil, falava tudo na cara, né?
Então, esse perfil é típico dos fascistas, né? Hitler também era considerado um homem simples, que fala uma linguagem popular, direto ao povo. Ao propor governar com as Forças Armadas, armar os homens de bem da população civil e incitar seu uso para defender a propriedade privada, ele se transformou num garante da ordem estabelecida, né, pelas elites. Dessas elites e com o ideal de uma população que se identifica com a elite, né? Que se a identificação com o agressor, que se identifica porque quer ser igual. Não é hoje, mas quer ser igual. Então, se identifica, né? Então, ao se colocar como representante do Brasil, acima de todos, e o representante de Deus acima de tudo, né, com todo o aval das orações das igrejas evangélicas, ele se apresentou aí como um ideal do eu, né? Esse ideal do eu que as pessoas tinham aí como uma identificação a partir do, né, o salvador da pátria, da família, da religião, da moral e da propriedade, encarnando assim um significante mestre, não é S1, capaz de unificar o Brasil como patriota, que tem o pai aí do patriota, né? Esse paradigma do patriotismo, que bate hoje continência para os americanos, libera as terras, as armas, o dinheiro, de uma forma vergonhosa, né? Então, pai ideal, restaurador da ordem e da lei, que promete fazer, auxiliado pela ministra de Deus, né, uma repartição dos seres em do bem e o do mal, e assim extrair o joio do trigo, que a elite comerá em paz. E para os outros, né, desde os nordestinos burros, lembram? O capim. Com essa repartitória, o mito, então, prometia, né, e ainda promete, limpar o gozo sujo e deixar tudo limpinho e cheiroso. Esse método é propriamente o higienismo, né? E parte da premissa que não só tem seres humanos superiores a outros, como tem seres humanos que simplesmente não são humanos e, portanto, descartáveis. E é isso que se espera de um salvador da pátria, colocar ordem e progresso, né, como está escrito na bandeira do Brasil. Só que esse lugar, né, do salvador, que é o lugar do ideal do eu, que a massa coloca o líder, né, e que sustenta com determinados ideais que o sujeito se vê representado. Aí um diz, ele me representa. É o lugar do pai, ao qual cada um devotará seu amor cego. Para quê? Para todos os seus defeitos. Então, não adianta mostrar defeito, porque o amor é cego. Então, não há defeito e vai rivalizar com seus pares, né, pelo amor deste, fará tudo para chamar a atenção, para agradá-lo e receber em troca seu amor. E ele dá o amor de volta, porque ele virou o presidente tuiteiro, que, rompendo todas as instâncias democráticas, ele fala direto com o eleitor, com o Twitter, direto. Então, 1964 do George Orwell é pinto comparado com o que está acontecendo, porque no seu celular você já recebe um bom dia, eu sou seu presidente, isso e aquilo, e ele, né, não sei quantos milhões recebem aquilo diretamente no seu celular. No seu celular, cadê a Silvia? Que é, ao mesmo tempo, vê se você concorda, a cela e o lar. É o celular. Ali a pessoa mora e ali é a sua cela, né? Como mesmo no panóptico de Bentham. É a cela do grande panóptico, onde tem lá o outro que está te vendo, com o Snowden, a gente sabe que o pior que está vendo mesmo, né? A sua cela e o seu lar, porque o sujeito mora ali. Então, ele mora na maior intimidade de cada um. E isso é um efeito terrível, porque aí ele entra aí no sentido lacaniano, viu, Silvio? Na extimidade de cada um, na exterioridade íntima.
de cada um que ele vai se situando mais do que o ideal do eu. É nesse lugar, né, dessa exterioridade íntima que é o lugar do objeto A, que é aquilo que você tem de mais exterior e mais íntimo, né? Então, ele entra ali naquele lugar sustentando, então, esse que é o segredo do líder. O líder não é apenas o ideal do eu, né? Lacan mostra lá no Seminário 11, né, que o hipnotizador, que hipnotiza o sujeito, tem algo do hipnotizador que é ou a voz ou o olhar. Então, que essa conjunção do ideal com esse objeto ali que faz o líder ocupar aí o seu lugar como objeto causa de desejo, né? Então, que ele vai usar isso, né, dessa forma terrível e hipnótica, né, e que transforma, então, ele, né, nesse líder e que fazem, então, os seus eleitores fazer o que ele quiser, nesse sentido, né? E que transforma o quê? Em ato de violência o ataque verbal de seu líder a determinados sujeitos. Então, como os cães. Agora, assim, morde. Aí vai todo mundo morder, né? Por causa desse imperativo, que é um imperativo de gozo. O que ele faz são... E os filhos, né, que reproduzem, eles provocam o imperativo de gozo, né? A menina, Greta, lá, a menina que diz coisas inacreditáveis, maravilhosas, né? Já disseram, já fizeram. Morde. Já está todo mundo mordendo. Aparece alguma pessoa que faz alguma coisa, vai estar todo mundo mordendo, os eleitores, né? E os robôs também, né, eletrônicos devem facilitar, que vai por ali, né? Então, o segundo ponto, que esse mito, o Messias, estruturalmente, né, ele está nesse lugar do da exceção do pai da horda, do mito freudiano que representa a lei, sim, né, que está acima da lei. Ele representa a lei, mas é uma lei que está acima da lei, como pai da horda primitiva, né, e que todos devem obedecer, né? Ele prestar obediência e andarem todos no mesmo passo sob a mira das armas da lei, da qual ele é exceção. O pai do mito freudiano, ele tinha todas as mulheres para si e escravizava os homens, né? Por que as pessoas se submetem a ele? Por medo e, paradoxalmente, admiração. Mas tem alguma coisa também que Freud mostra, que é o gozo masoquista de ser usado como objeto de gozo do pai, né? E que Freud vai mostrar no estudo econômico do masoquismo, né? Na fantasia masoquista, o sujeito é objeto do gozo do pai e seu espancamento do corpo do filho é sinal do seu amor. É com esse paradoxo que a gente sabe que a gente lida na clínica, né? E, ao ser reduzido ao objeto de gozo do outro, né, uma fantasia que pode ser atuada mesmo em relação ao líder, o sujeito abre mão de sua identidade, de seus desejos, de suas aspirações, e se torna aí um vazio a ser determinado e definido e nomeado pelo seu dono e senhor. E assim, paradoxalmente, as serviços e castigos do Senhor são interpretados como prova do seu amor. A outra coisa é que o Messias ele apresenta uma onipotência e uma megalomania que o faz se identificar com o do poder, que messianicamente tem a solução para todos, né? Então, na narrativa paranoica, porque a narrativa é paranoica, eu diria, né, o líder ele é imbuído de uma certeza tal, esse é o terceiro aspecto que eu queria acentuar, que ele não apresenta nenhuma divisão subjetiva. Ele sabe o que é certo, né? Ele sabe que é isso, isso e aquilo, né? Ele é retido por uma identificação dele ideal. Eu tenho a missão, né, dizia Hitler, de salvar a Alemanha de seus inimigos, os judeus. Versão brasileira, Deus quer que eu seja presidente da República. Falou isso, né? Não acho que isso seja não blá, blá, blá. O que acontece? Temos aí esse sujeito da certeza, nessa narrativa paranoica,
O neurótico, né, que está sempre dividido, né, que hesita, duvida, né, que é capaz de dialética, né, ou seja, de opor tese e antítese, chegar a sínteses, aí daqui a pouco desfazer, se contradiz e tudo. Né? O neurótico está sempre entre dois. Né? Dizia Lacan, ou sou homem ou sou mulher, ou estou vivo ou estou morto. Né? Versão histérica obsessiva. Né? Entre o sim e o não. Né? O neurótico totalmente dividido, ele fica fascinado por alguém que sabe uma certeza, né? Porque é uma forma de você abrir mão da sua divisão e ir seguindo aquele que tem certeza. De você poder abrir mão da sua divisão, da sua dúvida, você se alivia dos seus conflitos e você segue, né, cegamente aquele, né, que está certo. Aí o líder vai ter um bando de neuróticos hipnotizados mesmo, que abre mão da sua divisão subjetiva, ou seja, da sua subjetividade mesmo, e sai por aí, né, repetindo, né, mordendo, né, conforme os ataques, né, que é um aspecto, né, esses aspectos, não são 3 aspectos aqui, do que seria essa psicologia de massas, né, a origem da nossa psicologia das massas. Agora, eu queria, né, acentuar também uma coisa que eu venho trabalhando, bom, já tem 1 hora que eu estou falando, achei que ia ser, que é o combustível. Isso é a origem, a estrutura. Mas qual é o combustível? O combustível é o que eu resumi como o ignoródio, né? Que uma das características do fascismo, né, é o ataque ao pensamento e o estímulo à paixão da ignorância, né? Que a ignorância, ao lado do ódio e do amor, é uma paixão. Quando você é ignorante, você é apaixonadamente ignorante, né? É muito mais fácil, né? Nós temos, claro que contra a paixão da ignorância nós temos o desejo de saber, mas o que é estimulado é a paixão da ignorância. Ou seja, essa destruição da democracia no Brasil, né, que é destruído por essa ultradireita para ser entregue, né, ao ultraneoliberalismo devastador, que é a última flor do discurso capitalista, nossa nova Rosa de Hiroshima, tem o ódio como combustível, como todo fascismo, né? E nós também estamos ameaçados. Sabe por que nós estamos ameaçados? Porque nós pensamos. Basta pensar para você estar, né, ameaçado. Então, o ignoródio, ele conjuga a paixão da ignorância com a paixão do ódio, que é expressa como ódio ao saber, né? Essa paixão de ignorância, ela é vinculada a todas as formas de negação do saber, recalque, desmentido, foraclusão, né? E que essas negações são negações, né, que são, no final das contas, a negação de você não querer saber da diferença e da diversidade. E a favor do pensamento único. O pensamento único, que é o próprio do pensamento fascista. Então, a paixão da ignorância, ela se expressa como ódio ao saber, a imposição do pensamento único e uma coisa que estamos pasmos, né, com o que tem aparecido, o orgulho de ser burro, né? Até há pouco tempo né, a gente tem a gay pride, né? Agora a gente tem o stupidity pride, né? O orgulho de você, né, a arrogância da ignorância, né? E esse ódio, né, ao saber faz com que eu diga que não, a minha ignorância equivale ao seu saber, porque o seu conhecimento é melhor que a minha ignorância. Estamos iguais, igual aquele vídeo, né, da pós-verdade aí que apareceu.
né? Então, mas o combustível, então, é o ódio aos opositores, aos intelectuais, aos artistas, e que aí vão junto com o ódio aos abjetos, aos negros, aos gays, às mulheres, aos acusados de doutrinação ideológica, os subestimados como subraça, né? Então, se trata do ataque não apenas como as formas singulares de gozo, como eu tinha dito, né, mas também um ataque à inteligência, um ataque à ignorância, à inteligência, um ataque ao saber e um ódio à boçalidade, né, um elogio da burrice. Não é inteligência, não, é burrice, né? Em nome de quê? Eu diria, em nome do CCC, controle, capital e consumo. Trata-se do controle da sociedade, essa sociedade discópica digital, somada à ideologia de que a vida de cada um é uma empresa, a ser gerida para a obtenção de lucro e ao empuxo ao consumo para que cada um se paramente com as insígnias do poder, né? E essa ideologia faz com que a tendência das pessoas não é de se encontrarem, é de se isolarem cada vez mais num individualismo, né? Dentro da ideologia, né? Da ideologia. Então, por outro lado, né? Essa onda de paixão da ignorância se expressa pela moda do anti-intelectualismo, que, nas palavras do Asimov, Isaac Asimov, ele diz assim, é alimentada pela falsa noção que a minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. Mas, se vocês forem ver, há também um grande ataque à linguagem de uma forma geral, né? Na medida em que a linguagem, né, ela permite metáfora, metonímia, deslizamentos, contradições e tudo mais. Então, isso é perigoso. Falar, associar, né? Literatura é perigoso, porque tudo isso põe em causa um pensamento único. E que a narrativa fascista tenta impor uma única significação para as palavras. Por isso que, desde a campanha, não há debate. Não é porque ele fugia do debate só porque era burro, porque não tinha conhecimento, não sei o quê. É também, mas não é estratégico. Porque debate não interessa. Tem que ser a imposição. O que funciona na linguagem fascista são memes, slogans, repetição dos slogans, memes imperativos. Tudo que é da ordem da linguagem tem que ser excluído, né? E, assim, promover, né, o discurso pulverulento. Estou empregando aqui uma palavra que Lacan usa para falar do discurso esquizofrênico. Ele é pulverulento. É um discurso que, ao mesmo tempo que é virulento, e pulveriza a linguagem, né? Assim, o ataque à linguagem na estratégia da extrema-direita atinge a dialética, a contradição e o paradoxo, assim como as próprias leis da linguagem, que não diferem das leis do inconsciente. Assim, eles usam o soft power, né, para destruir. Por isso que é tão importante esse neofascismo ligado à tecnologia atual, né? É indissociável. Não é à toa que a Cambridge Analytica, né, fez eleger o Trump, o Bolsonaro, o Brexit, e está agora, sabe, indo para onde, gente? Para a França, para fazer a campanha da Marine Le Pen. Vamos ver o que vai acontecer, né, por lá. Então, e tratam os melhores quadros, né, como comunistas, marxistas, a mesma ladainha, entende, desde os anos 30 do marcartismo nos Estados Unidos, né, e que pega, né, e que, na verdade, sobram o quê? Os ingênuos, o que eu chamo de os soft idiots, né, os soft idiots que ficam só repetindo
repetindo, né, os slogans e tudo mais. Ou seja, é com essa guerra semiótica, né, que vai se desestruturando os diálogos essenciais, né? Esse diálogo é essencial da sociedade que nós, quando nos reunimos, podemos fazer. Vocês estão vendo como que o ataque é seríssimo? É um ataque à linguagem, aquilo que nos fundamenta como sujeitos, né? Porque, né, você vai, muitas vezes, não sei, você nem consegue discutir com o bolsominion, né? Ele vocifera, ele ataca, ele agride, ele xinga, né? É uma coisa que vai, assim, que não é possível, muitas vezes, estou dizendo todos, né? Mas que há uma tendência a isso, né? Então, a paixão da ignorância, ela é instrumentalizada, né? Ela é instrumentalizada e ela aparece e ela se manifesta de várias formas, a começar com a famosa escola sem partido, que é para não pensar, né? Que é uma nova forma de lavagem cerebral, falsificação da história, né? Sem contar com esse sucateamento, mais de sucateamento, esse enxugamento e essa sangria, né, das universidades federais, né? Acabar com a pesquisa, acabar com o pensamento desde criança. Essa história também do ensino à distância também é a mesma coisa, né? Que não há dialética. Onde é que está a transferência de trabalho entre professor e aluno, algo que a gente sabe que é essencial para o ensino? Acaba com isso, também é dentro dessa mesma tática do ignoródio, né? Ou seja, a tal da escola sem partido é o paradigma que vai ser usado para tudo. E o estímulo à delação de professores por alunos, né? Que abre as portas, né, para o controle, né, do Estado, da interpretação da história, né? Tem gente que fala do absurdo e que alguns engolem, nem contestam, assim, não, tudo vai ter que ser interpretado agora pela Bíblia. História, geografia, sei lá, anatomia, né, sem pensar que sociologia e ciências humanas está fora, né? E coisas que, né, são absurdas, né? O Bolsonaro chegou a declarar que todo eleitor tem diploma de burro e os eleitores não fazem nada. Os eleitores de todo burro, tem, né? E declarou em forte, em bom tom antes das eleições, né, do segundo turno, que se não fosse vencedor das urnas é porque tinha tido fraude e que ia pôr, né, o exército na rua porque era fraude, né? Já mostrando aí, né, o que vinha por aí, né? Então, o ignoródio visa, estou terminando, portanto, o ataque à instituição escolar, o ataque ao discurso universitário, o ataque ao discurso do mestre, o ataque a toda forma de sexualidade, né, e visa, então, acabar com a inteligência, né? Há um silêncio, então, impositivo, uma ordem de não contestar, né? Aquele, né, o diretor lá do IBAMA, não, do meio ambiente, né, que foi falar de onde, não me lembro o nome do órgão, que foi expulso imediatamente, o INPE foi, né, demitido imediatamente, né, não protestar, não contestar, né, e sim, né, de passar goela abaixo, né, princípios, proibições, palavras de ordem, para que todo cidadão, sem pensar, nem sinta o que está sendo submetido, né? Então, há um massacre que a todos alcança, né, mas a nem todos cala, né? Pois cada sujeito, como nós estávamos falando na mesa anterior, ele é pensante, ele tem o inconsciente, e cada sujeito é uma objeção a esse massacre, com a sua singularidade e com o seu desejo a essa imposição desse pensamento único e dessa destruição que vocês estão vendo que é mais estrutural e que é claro que atinge a todos nós e a nossa democracia. É contra isso que, a meu ver, nós, psicanalistas, né, devendo ir do divã à polis,
devemos nos colocar e colocar nossas armas a serviço da soberania, não apenas do Brasil, mas a soberania do sujeito do desejo, pois o sujeito do desejo é o mesmo sujeito da história e o sujeito do dever. Não há diferenciação. E que está a serviço, e devemos nos colocar a serviço desse direito de viver no laço social, da singularidade do desejo e do sintoma de cada um. O direito ao sintoma de cada um, que, como diz Lacan, é a maneira de cada um gozar do seu inconsciente. Então, daí a necessidade, como nós estamos fazendo, de nos unirmos para participarmos, e de tentar participar dessa desmontagem do estado de terror, de calamidade, que estamos vivendo, que põe em risco realmente o que há de mais humano em nós. Como diz o Mbembe, não é apenas o laço social que está correndo risco, é a própria humanidade. Pensemos, portanto, e é o que vemos pensando, numa pauta de atuação da Polis que inclua tudo isso. Também o trabalho sobre a linguagem, o ato, a interpretação, a memória, que é com que nós trabalhamos, nessa memória da história que está sendo tão atacada, os laços sociais e seus impasses, a sexualidade e suas vicissitudes, tanto no público quanto no privado. Ou seja, eu acho que nós temos que afirmar nossa posição pela livre associação de ideias e de pessoas, pela diversidade da pulsão e suas matizes e metas, pela liberdade de escolha do sexo e dos semblantes de gênero, pela liberdade dos corpos, que possam ser de todas as cores e tipos, sem medo ou vergonha, pelo direito de ser singular e de sua diferença se orgulhar, pela cultura contra a barbárie, pelo verbo amar contra o verbo odiar armado, pelo desejo contra a repressão, pela verdade contra a mentira, pelo debate contra o embate, pelo sujeito do inconsciente, seus sonhos, fantasias e criações, contra o calabouço, o cala-boca e o calafrio, pelo direito da fala, da falha e do sintoma, pela psicanálise. Obrigado. Bom, respirando, a gente tem uns 20 minutinhos aí para uma conversa. Queria, antes de tudo, agradecer muito a fala do Quiné. Enquanto talvez vocês se organizem para trazer questões, comentários, eu própria queria fazer mais uma provocação, ou uma questão minha. Eu gostei muito quando você começou a tua fala, especificando o nosso lugar de psicanalistas e a exigência de utilizarmos-nos das nossas armas e trazendo o risco que significaria a gente, como psicanalista, buscar fazer um diagnóstico da sociedade, um diagnóstico dos políticos, psicologizando e despolitizando as análises importantes a serem feitas. Ao mesmo tempo que, quando a gente se depara com o que a gente está vivendo, que não é só no Brasil, mas é um fenômeno internacional poderíamos dizer, de fundamentalismo internacional, esse anti-intelectualismo, anti-liberdade, anti-diferença, enfim, esse projeto de destruição internacional. Eu acho
tão difícil a gente não pensar, caramba, estamos doentes, tem uma doença, tem um câncer com metástase se espalhando. Mas a gente não precisa entrar nessa categoria de doença, de doente e saúde. Por que a gente vai ter que ser contaminado por esse pensamento? Eu não entendo esse pensamento médico. A psicanálise já se separou da medicina com Freud. Por que nós temos que voltar à questão do normal e o patológico? Eu não estou dizendo que a gente Eu tem que acho voltar. que eu estou pensar em dizendo câncer, que eu vamos acho que é tentar muito entender de outra difícil. forma. Eu estou te dizendo, estou trazendo mais como uma questão. Mas eu acho difícil a gente não ser contaminado por esta forma de pensamento, por este sentimento, talvez trazendo uma questão como que a gente escapa disso. Porque eu acho difícil a gente olhar o que está acontecendo e não dizer isso não é normal. Acho difícil a gente não fazer isso. Acho que talvez a psicanálise possa trazer novas armas. Estou te falando de um sentimento, de uma impotência, de não dizer isto não é normal. O que está acontecendo não é normal. A doença despotencializa, não é disso que se trata, é potencializar. Senão, não é por aí, é potência, ainda é potência, entendeu? Senão a gente pega as armas, e as armas da psicanálise é isso, é a palavra, é potência. É que tem uma inscrição aqui, gente. Não ia nem falar, mas é porque me deu a vontade, assim, de vontade de potência, né? Porque se a gente começa com esse discurso, como que Né falou, da doença, a doença é a impotência, né? É ficar numa cama, né? Então, não é disso que se trata ainda, e você falou disso, impotência. A gente tem que brigar por essa potência. Eu acho que a melhor forma da gente resistir é não ficar triste, é não adoecer, né? É resistir a essa ideia, porque senão contamina, como você falou. Eu tenho pensado muito, eu sou advogado e estudo psicanálise, eu não sou psicanalista no sentido de clínica, né? Eu faço transmissão da psicanálise. E há pouco tempo eu pensei nisso, nesse significante, potência, impotência e onipotência. Você sabe que tudo que eu ouço, eu lembro disso. Tanto no meu escritório, quanto com amigos, ou no palestra, eu sempre estou agora pensando nisso. Por isso que me chamou a atenção quando falou, porque automaticamente eu já penso nisso. Porque é nisso que eu vou trabalhar a partir de agora, há algum tempo. Trabalhar a potência. Então, quando o cliente chega no meu escritório sem potência, impotente, eu tento lembrá-lo da potência. Quando o cliente chega no escritório querendo brigar e onipotência, eu baixo a bola dele. E aí consigo a mediação. Então, isso me toca muito, porque eu estou nessa fase de pensar nisso, entendeu? Por exemplo, quando Freud coloca a dualidade que existe no próprio sujeito, que o sujeito pode matar um ao outro, e que tem circunstâncias como a guerra que mostra isso, que todos nós temos uma pulsão de eros e outra de crueldade, entende? O que é normal? Entende o que é patológico? É quando uma está mais que outra, sempre se matou, né? Sempre teve guerra. Né? Não é a primeira vez que uma sociedade está vivendo algo no gênero. Né? Então, de uma certa forma, isso sempre existiu. Agora, a gente dizer é normal, é patológico, eu acho que isso não faz avançar muito. Eu acho que as armas do psicanalista são os nossos conceitos. É o que a clínica não mostra. A gente não chega. Um paciente não chega e eu vou usar o critério está doente, né? Está normal. Entende? Senão ele vai para o psiquiatra, vai, né, para outro lugar. Não está num psicanalista que vai trabalhar com esses critérios. Né? Eu tentei trazer aqui, né, alguns conceitos para nos ajudar a pensar o que está acontecendo, que faz determinadas pessoas aceitarem isso, né, como é que é a estrutura da situação, né? Onde está em jogo o inconsciente, as pulsões e tudo mais. Eu acho que são com essas categorias que nós podemos tentar entender. Agora, se você reduz ao normal patológico,
não, a gente vai para a psiquiatria e pode cair na higienização, como o Henrique Roxo. Eu acho um perigo. Quiné, posso? Só um minutinho, deixa eu falar. Temos 3 inscrições aqui, Emília, Juliana e Alexandre e aqui? Tá, então são 5. Mas eu sou aqui, Tá bem, primeiro ó. aqui. E a gente pediria, então, que as pessoas fossem breves por conta do tempo. Né? Bom dia a todos. Bom dia, Quiné. Tudo bem? Com muito prazer, com muito orgulho, como educadora, eu me faço presente numa instituição que não é instituição, que o EBEP não se trata de uma instituição, mas de um espaço de discussão e de diálogo. Falar como educadora e exercitando que eu conseguia, duras penas, no divã, para estar aqui e falar, exercitar a minha palavra, a minha potência enquanto educadora, porque o que a gente tem e o resultado que a gente tem hoje é o resultado da palavra calada dentro da educação. Então, eu não posso, num momento como esse, me omitir. É difícil para mim estar falando aqui, mas assim, é de um exercício, de uma potência para sair das questões diagnósticas que eu sempre trabalhei em relação à luta que eu trabalho com a saúde mental da infância e adolescência, para que esses diagnósticos não fossem causa das dificuldades de aprendizagem. Os TDAHs da vida, TDAH, que eu digo que é uma tendência a diagnosticar a humanidade. E a minha briga é intensa. Eu brigo na educação, né, uma discussão na educação, uma discussão na psicanálise. Qual é o teu lugar? O meu lugar é lugar como sujeito subjetivo. E é isso que eu estou aqui fazendo. É isso que eu quero dizer, que a educação a gente não pode calar, a gente não pode adoecer. A gente não pode entrar nesse discurso que estamos doentes, que a sociedade está doente. A sociedade vai adoecer se a gente calar. A gente precisa falar. O exercício da palavra é importante. E eu não posso deixar de dizer aqui, que eu acho que é um momento importante para mim como sujeito, de subjetividade, dizer que a gente não pode falar de democracia, a gente não pode falar de psicanálise, a gente não pode falar de educação, se a gente não disser Lula livre. Lula livre. Marielle presente. Sabe? Ágata morreu. As escolas sofrem com isso, os professores estão sofrendo. A educação está sofrendo, as crianças estão sofrendo, os jovens estão sofrendo. Nós estamos sofrendo, mas preciso exercitar a saúde mental, a saúde, a questão do nosso inconsciente poder falar. Eu aprendi a falar num divã, na psicanálise, e eu não me calo nunca mais. Obrigada a todos. Quiné, antes de mais nada, queria agradecer as suas palavras, né, que oxigenam a gente, nem que seja aqui na nossa bolha. Você começou citando o Lacan, né? Ele falava que quando o psicanalista depuser as suas armas, quem as pegará? Eu lembrei de uma outra fala do Lacan, na qual ele diz que a psicanálise não triunfará. Ela sobreviverá ou não. A religião triunfará. Então, a minha provocação, vou fazer uma provocação também como a Simone, só que por outro viés, será que a gente não está assistindo hoje o triunfo da religião? Acho que basta pensar nas nossas 3 esferas de poder, Crivella, Witzel e o Messias. Então, talvez a gente estivesse vendo aí o triunfo da religião articulada, sobretudo com o neoliberalismo. Tem um texto muito antigo do Walter Benjamin, que é justamente o capitalismo como uma religião. Então, eu queria ouvir um pouco você sobre essa questão do triunfo da religião. Eu acho que eu não vou poder responder muito, não, porque eu precisaria de mais 2 horas para responder a sua pergunta, que eu tenho trabalhado também sobre essa questão. Mas nesse mesmo, só vou dizer uma coisa. Nesse mesmo trecho que o Lacan fala da religião, né, da oposição entre psicanálise e religião, porque a psicanálise é essencialmente antirreligiosa, né? Porque ela não acredita num grande outro, né, e muito menos que desresponsabilize o sujeito pelo seu destino, né? E
ele fala assim, isso vai depender dos psicanalistas. Quando ele fala assim, a religião triunfará, a psicanálise não sei, vai depender dos psicanalistas, né? Então, eu só queria acrescentar, por isso que só para ligar a questão das armas, né, do psicanalista. Boa tarde, Kiné, todo mundo. Queria te agradecer esse dossiê maravilhoso que você deu para a gente hoje, fazendo esse percurso, né, de tudo que aconteceu, que vem acontecendo e que a gente está tentando frear para não continuar, né? Eu vou trazer aqui uma coisa que eu trouxe, que eu levei na segunda-feira num evento da UFRJ que eu fui, né, que teve uma pegada assim também, bem política, e que é uma angústia que eu tenho e que eu estou, acho que, tentando ver quem pode me ajudar a dissolver, sabe? Você fez um percurso muito interessante sobre o que o povo, né, viu e o que o Bolsonaro deu e esse casamento para chegar no que chegou, né, na eleição dele. Eu sempre me pergunto o que nós fizemos para não chegar nisso. E eu não consigo entender, não consigo ver, não consigo justificar para dizer assim, foi por muito pouco, sabe? Bateu na trave. A sensação que eu tive é que a gente ficou ali entre a gente, falando, lamentando, e a coisa tomando uma proporção gigantesca, e o resultado se aproximando e ficando cada vez mais claro, e a gente ainda assim ali na nossa, né, na nossa humildade, sei lá, sem fazer alguma coisa tão atuante. Então, eu queria que você me dissesse, pelo seu olhar, como você entende que nós atuamos, como a gente atuou nesse antes da eleição, né? Porque agora a gente está tentando fazer alguma coisa para consertar. E que também fica um pouco angustiada assim, e aí, a gente vai ficar só entre a gente? O que a gente pode fazer com isso que a gente está construindo? Sabe? Então, a nossa parte, como você vê a nossa parte? Posso fazer a minha pergunta? A minha pergunta é mais teórica mesmo. Eu queria parabenizar o Kiné, eu acho que ele fez uma fala, enfim, brilhante, né, dentro de uma leitura de Lacan, muito boa, né, pegando o texto de Freud sobre a identificação das massas, análise do eu, pegando o totem tabu. E eu fiquei com uma questão mesmo, no sentido de, quando você fala, né, que o neurótico dividido sai atrás da certeza, né, do paranoico, a minha dúvida é, se nós estamos falando, não querendo patologizar, mas usando assim, uma terminologia analítica em termos de paranoia e perversão, por que você não usou a perversão enquanto um semblante da certeza? Né? Porque se a gente está falando de uma coisa paranoica, eu fiquei pensando no caso de Schreber, né, que era uma coisa que era ele com ele próprio, ele com Deus, enfim. Mas não era alguma coisa que ele atacava, enfim. E, no caso, né, que a gente vê desse fascismo acontecendo, enfim, né, em todos os continentes, tem uma coisa muito, de alguma forma, costurada, alguma coisa muito pensada, enfim, alguma coisa muito bem articulada para se fazer um homem comum, para se fazer um cara, né, meio idiota, é tudo muito, muito articulado. Se há aí um semblante da certeza, se tem uma coisa dessa ordem, enfim, essa é a minha pergunta teórica mesmo. Pode falar agora? Oi? Obrigado. Bom, eu tinha alinhavado aqui 23 questões, mas como eu sei que a pulsão de nutrição começa a falar mais alto, né, eu acho que é melhor a gente dar um tempo. Então, eu quero selecionar só duas questõezinhas muito rápidas. Uma é que eu acho que a Simone coloca uma questão muito importante, né, que é essa relação entre dor, sofrimento e essa passagem ao adoecimento ou não, né, o que podemos falar, pensar sobre isso e fazer com isso. E eu acho que eu achei engraçado, eu tive a sensação de que a tua questão não podia ser elaborada, o coletivo de alguma maneira resistiu muito à tua questão, né? Eu acho que a sua questão merece elaboração, a gente precisa voltar a ela, porque nós estamos nesse processo assim.
há dor, há sofrimento, há adoecimento, sim, e o que a gente vai fazer com isso, né? E essa distinção entre dor e sofrimento que não dá para discutir aqui, a gente sabe, está um pouco colocado, né? Mas eu queria provocar um pouco, né, evocar uma intervenção que você fez ali no início, antes da tua fala propriamente dita, né, sobre o inconsciente teatral, né? Você falou que o inconsciente é teatral. Eu imediatamente pensei em inconsciente trágico, absurdo e do oprimido. Foram as três, deve haver mais, obviamente, né? Mas esses três caminhos para o inconsciente teatral me apareceram e talvez nesse momento a gente precise desse inconsciente teatro do oprimido como potência subversiva, já que a gente falou tanto em potência aqui, e potência é aquilo que não é ato, mas que pode vir a ser, se mobilizado, né? E se você acha que esse caminho do teatro do oprimido como potência subversiva do inconsciente, o inconsciente como potência subversiva, se tem alguma coisa por aí. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a pessoa ali, representante da educação, né, que falou, né, da sua vivência, né, do ataque, né, que está acontecendo nas escolas. Eu acho que nisso os psicanalistas e educadores estão juntos, né, nessa luta, que acho fundamental, né? Isso que você falou é muito interessante, porque a psiquiatrização da infância, né, podemos dizer, comandada pela indústria farmacêutica, é uma coisa gravíssima, porque os diagnósticos, geralmente, eles estão atrelados a quê? A remédio, imediatamente. Então, a tendência a patologização, volto a insistir, né, acho um problema a gente ficar patologizando, né, é algo na nossa sociedade, o que faz com que a indústria farmacêutica tenha tanto sucesso também, né? A indústria da patologia vai junto com a indústria da psiquiatrização e da indústria farmacêutica. Então, eu queria agradecer, que eu acho realmente essa questão da psiquiatrização da infância super problemática e que mereceria, né, um maior desenvolvimento. Sobre a questão, né, nós não fizemos, não acho que a gente não tenha feito nada, né? Eu, pelo menos dentro eu conheço muitos psicanalistas que estão, né, trabalhando essas questões mesmo antes do impeachment, né? Eu mesmo fiz vários vídeos com vários psicanalistas, chamado, né, Psicanalistas na Polis, tem mais de 4 anos, 5 por aí, né? Tem várias pessoas em São Paulo que vêm, eu acho que trabalhando muito. Eu acho que a urgência, eu acho que a gente demorou para a gente fazer coletivos e se unir, inclusive estou falando dos psicanalistas, tá? Enquanto psicanalista, não estou falando da esquerda em geral, né? A esquerda em geral teria muito mais coisa a dizer, né? Mas né, precisou disso de acontecer, né? Que os coletivos foram se fazendo, né, mas na urgência, né? Quando as coisas começaram a piorar muito, né? Foi entre o primeiro e o segundo turno, né, que a gente se reuniu pela primeira vez aqui no Rio, lá em São Paulo também, né, foi em torno mais ou menos disso. Eu estou falando dos coletivos de psicanálise, apesar que tem um site de Psicanálise pela Democracia já há muito tempo, que vários de nós têm escrito para lá também, né? Então, eu acho que, bom, antes tarde do que nunca, né? Agora, se for falar em termos de esquerda, não sei se aqui é o fórum adequado, né, porque chegou a isso. Eu acho que tem vários fatores que eu acho que a gente poderia falar disso em algum outro momento. O que mais que teve antes do... O que mais? Ah, sim, Eliane. Eu tenho trabalhado muito sobre a questão da narrativa paranoica e de paranoicos, né? Não como o Schreber, né, que é né? Mas, por exemplo, nós vemos muitos
pastores, o próprio Freud fala, né, de líderes de seita, desde Jim Jones, que são verdadeiros paranoicos e que eles conseguem constituir um delírio de massa a ponto de promover um suicídio de massa. Lembra da história do Jim Jones, que não sei, mais de 100 pessoas se suicidaram junto para encontrar sei lá o que depois? Né? Então, são esses tipos de paranoicos que são estabilizados, digamos assim, né, que não são e que entram no laço social e que podem promover esse tipo de coisa, né? Eu diria isso. Agora, concordo com vocês, é utilizado dentro de um projeto neoliberal que vai encaixar perfeitamente ali, naquele caso, e que se prestam assim, de muito bom grado a isso. Né? Não quero despolitizar e falar, né, que tem esse perfil psicológico, então, que é por causa disso, de jeito nenhum. Ele é uma narrativa que casa completamente com o propósito político atual, de destruição do Estado, de disseminação do ódio como combustível, né, para colocar quanto mais fogo, melhor, né, e esse ataque à linguagem, à dialética e tudo mais, ele serve né, a esse neofundamentalismo capitalista. Né? Eu diria, eu vejo muito mais por aí do que pensar numa narrativa perversa. Mesmo porque é tão difícil saber o que é perversão, né? Sim, do desmentido, né? Porque o próprio Lacan vai colocar, não, sei lá, não, acho que fica difícil a gente ver até que ponto, né? Eu acho que a negação, né? Já que estamos falando de negação, recalque, fora inclusão e desmentido, em relação ao saber, ela se dá de todas as ordens, utilizam todos os mecanismos. Né? Esse não querer saber, que eu articulo com esse ignoródio ao anti-intelectualismo, né, como um ataque ao saber. Digamos, pode ser, eu sei que a Terra é redonda, mas, mesmo assim, no final das contas, eu acho que ela é plana. Pode ter isso também, né? Onde o meu achismo é mais importante do que o meu conhecimento. Né? Eu acho que isso são formas que a gente pode realmente usar para analisar qual é a narrativa que está em questão em formas de negação. Acho que é perfeitamente possível, né, em termos de atuação. Não, eu não quis de jeito nenhum, entende, recalcar a sua pergunta. Eu só continuo insistindo que não é... Eu não trabalho com o adoecimento. Eu não sei o que é adoecimento, apesar de eu ter minha origem médica e psiquiátrica. O que é adoecimento? Você introduziu dois termos que eu concordo totalmente: dor e sofrimento. Dor e sofrimento não traz a oposição normal e patológico. Não traz a oposição normal e saudável. O que é saudável? É tudo continuar do jeito que está, todo mundo obedecer, entende? Ter o patrão, empregado, isso é normal, ninguém se rebela? Podemos dizer que sim, isso é normal. Aí, quando tem uma crise, é anormal? Não? Então, crise é ruim também? Quem diz que crise é uma coisa ruim? Bom, agora, dor, sofrimento, angústia, é tudo com o que a gente lida na clínica. Eu acho isso fundamental. A dor, a subjetividade, as pessoas estão, talvez, sofrendo mais? Acho que sim. Entende? Estão sofrendo mais, estão sofrendo no bolso, estão sofrendo no corpo, estão sofrendo bala perdida, estão sofrendo o medo. O medo é o correlato do ódio. Né? O medo aumentou, entende? Vai aumentando, segundo, entende? É muito diferente você sair de casa tranquilamente andando, pegar o seu ônibus, metrô, ir para não sei o quê, e você andar, entende, com um helicóptero, entende, atirando bala por onde você está passando. Entende? Você viver acuado pelo medo, é óbvio que isso causa um sofrimento psíquico, né, enorme.
né, esse sofrimento, né, psíquico que é claro que é levado em consideração. Né? Nisso eu não vou negar de jeito nenhum. Né? E que há, né, em tempos de cólera, em tempos de guerra, né, o quanto as pessoas sofrem mais ou sofrem menos. Né? Sofrem por causa daquilo. O Freud, por exemplo, ele dizia que quando tem uma catástrofe externa, o neurótico fica bom, né? Porque ele vai ter que enfrentar tudo aquilo, os seus sintomas desaparecem, porque, entende, o medo, né, com o objeto externo é diferente da angústia, né, ou da fobia, né, alguma coisa assim. Né? Agora, eu não vou negar de jeito nenhum, né, esse tipo de coisa. Se as pessoas estão mais melancolizadas, se há uma tendência à tristeza, vamos falar disso. Há uma tendência à tristeza. A tristeza, como podemos pegar desde Spinoza, Lacan pega um pouco como covardia moral, né, de você desistir, você abaixar os braços, não tem nada para fazer. Aí fica triste, né, em vez de ir à luta. Né, você pode chamar adoecimento. A gente pode chamar uma melancolização, um estado depressivo, um extravio do desejo, prefiro chamar, extravio do desejo. Né? Que o cara tem que retomar um fio do seu desejo para ir à luta. Né? Eu acho que aí são outras categorias mais psicanalísticas que nos ajudam mais a nos orientar dentro da psicanálise. Né? E sobre o teatro do oprimido, eu acho um método sensacional, né, inventado pelo Boal, né, para desvelar determinados conflitos que estão inaparentes, né, que não aparecem. Eu acho muito, muito interessante. Tem relatos incríveis sobre o teatro do oprimido, e que essa sua pergunta me fez pensar na clínica como o contexto também atual, né, onde aparecem figuras tirânicas, gozadores e tal, faz evocar um pai tirânico, uma mãe isso, não sei o quilo, que o sujeito mesmo evoca na sua história, na clínica, ali no divã. Né? Determinado gozo e não sei o quê, eu mesmo pensei em matar. Sabe? Isso traz à baila, na clínica, a partir da história do sujeito, tem determinadas coisas que digamos que o atual do real social evocam na própria história do sujeito. Isso é uma coisa que eu tenho visto também na minha clínica.